Então, a ideia aqui hoje, basicamente, é a gente comentar, né, e conversar um pouquinho sobre a comunicação e as mídias sociais digitais, né? Um pouquinho de ferramenta na questão de marketing digital, porque, querendo ou não, independente da área, a gente precisa dessa comunicação digital. E ela está inserida, ela está ramificada nas nossas entranhas, quase que assim por dizer, automaticamente e simplesmente só o fato de eu ter algum objeto conectado à internet. Então, a ideia é entender como que essa comunicação é hoje, né? O quanto ela interfere e o quanto a gente está, né, inserido nesse meio digital. Às vezes a gente não tem noção, né, do quanto a gente dedica tempo para essas questões digitais, né? Tem pesquisas, a gente vai dar uma olhada aqui também, que a gente dedica lá quase 4 horas do dia, né, em redes sociais sem mesmo perceber. Isso é muita coisa, né? Então, a ideia é a gente realmente aqui levantar esses pontos e questões aqui mais aprofundadas para realmente para criar essas indagações, né? Aquilo que é importante ou não que a gente precisa falar, tá? Então, como eu havia dito, né, meu nome basicamente, o pessoal brinca muito, principalmente o Alê, né? Meu nome é Ronivon, né? Delfino. Eu sou consultor editorial, professor universitário, né? Faço palestras e tudo mais na área de comunicação também, muito mais voltada para a área de design gráfico, tá? Então, esse é meu métier durante a semana e finais de semana também, tá? Então, um dos primeiros momentos que eu gosto sempre de elencar aqui, apesar de a gente sempre querer falar das questões digitais, das questões, né, que nos cercam, online, tecnologia e tudo mais, né? A gente tem que parar um pouquinho e começar a refletir, né? A gente tem alguns historiadores e até autores que falam sobre essa nova sociedade digital que a gente tem hoje, né? Um deles eu não gosto muito de ficar citando nomes aqui, parece que a gente é um pouquinho soberbo nas coisas, mas são pessoas que realmente dedicaram determinada quantidade da sua vida enquanto ser na Terra para estudar, né, ou pelo menos formular questões de pensamento sobre esses atos que hoje nos cercam, né? A questão digital. Né? E eu me preocupo porque o meu filho ele tem 19 anos, então ele passou por um período também dos 17 aos 19 anos que eu fiquei muito preocupado com o que ele estava vendo, como que ele estava vendo as coisas através dessa tela. Né? E essa imagem aqui eu acho que ela reflete bem, não para muitos até que não, porque provavelmente eles não devem nem ter visto ou ter percebido isso na sua vida ou não ter oportunidade de ter vivido isso, né? Que é você ter uma família sentado em torno da sala, né, ao redor da sala, né, com realmente fazendo alguma coisa diferente que não fosse uma coisa web, uma coisa digital e tudo mais. Né? Você vai ver o pai, pelo menos lendo ali o jornal, né? Antigamente era muito comum você ter as rádios novela também, né? Os rádios e informações vinda do rádio, né? Uma sessão meio nostálgica, né? Você vê a criança ali no canto, de alguma forma, lendo uma revista, um livro, brincando e tudo mais. Por mais que eles estejam aqui, cada um no seu mundo, preocupado com alguma coisa, eles estavam interagindo de alguma forma, né? Isso é muito importante. Hoje que a gente perdeu. A gente não tem mais essa interação. Hoje é perigoso você sair para jantar com alguém, ou mesmo em família, e cada um está com o seu celular, cada um no seu mundo ali, confabulando ou participando do ambiente, mas cada um diferente do outro, cada um no seu mundo isolado. Como se a gente estivesse dentro de uma bolha com várias pessoas lá dentro, cada um no seu mundo particular. Né? É ruim, é péssimo, na verdade, né? Mas a gente tem que saber aproveitar, né, aquilo que a gente falou. Né? A gente tem muita oportunidade de várias situações aqui, a gente tem que saber extrair do melhor. Mas eu acho que a comunicação ela vem nesse momento aqui justamente para criar esse aspecto, né? De tentar voltar um pouquinho do que era, só que de formas diferentes. Né? A gente, hoje, por exemplo, quando a gente fala lá que as palavras, né? Eu fiz um estudo há um bom tempo atrás que a gente fala, que eu falava basicamente, né? Que a linguagem verbal, né? Ela ia ser substituída praticamente por linguagem visual. O que quer dizer isso quando a gente fala isso, né? Quando a gente fala que essas ferramentas elas empoderaram, deram poder de fala, na verdade, para esses usuários, a gente também tem um ponto de vista aí da questão da linguística. Né? As pessoas hoje elas quase não escrevem mais, nem no papel principalmente, né? E muito menos ainda dentro de um celular, por exemplo, quando você quer mandar mensagem para alguém. Geralmente você acaba abreviando a palavra, ou você coloca um emoji para substituir a palavra que dentro do conceito mais pragmático ela teria uma emoção, estaria expressando um pensamento, uma forma e tudo mais. Então a linguagem verbal está começando a se tornar uma linguagem mais virtual, visual principalmente, né? Que é o que eu chamo de linguagem pictográfica. Não, na verdade não sou eu que chamo, né? Isso é uma coisa que a gente aprendeu durante a nossa carreira acadêmica, e tudo mais, né? Então dentro da comunicação a gente tem o que a gente chama de linguagem verbal, que é aquela que realmente
A gente escreve, e quando eu escrevo, alguém lê e entende que eu estou escrevendo, porque ela tem uma racionalidade, ela pensa naquilo que eu escrevi. E a gente tem a linguagem pictográfica, a linguagem de símbolos, sinais, desenhos e tudo mais. Que, por sinal das contas, todo mundo acha que estou usando o emoji, né, agora super atualizado. Essa linguagem pictográfica era lá do início da civilização. O homem ele usava símbolos, sinais pictográficos para descrever as coisas. Estava com calor, estava com fome. Né? Então, a linguagem pictográfica é uma coisa de antes mesmo da linguagem verbal. E a gente está trazendo tudo isso à tona. Está trazendo tudo isso para a nossa atualidade, na nossa contemporaneidade. O que, na verdade, isso significa? Que a gente está regredindo na comunicação. Se antes eu tinha já esse estágio de linguagem pictográfica, era desenhos, linguagens e sinais, e agora eu tenho esses sinais novamente para representar as informações, eu estou, na verdade, acabando com todo o nosso entendimento de linguagem verbal, né, de linguagem escrita. Daqui a pouco a gente não vai saber escrever mais nada, a gente vai colocar emojis, desenhos e a pessoa que se vire para entender o que eu estou falando, tá? Então, essa comunicação, ela está começando a se defasar, a gente entende isso, e eu acho que é uma coisa quase que irreversível, mesmo porque a gente depende de questões tecnológicas, sociais, por isso que é importante esses filósofos, né, ou entendedores, ou pesquisadores que falam sobre esse conceito digital. Tá? Então, voltando aqui um pouquinho. E a gente se depara com isso atualmente. Né? Então, a linguagem ela vem se transformando, a comunicação vem se transformando até chegar nesse estágio que a gente tem hoje. A partir do momento que eu consigo sentar em família dentro de uma sala, né, sentado no sofá com a família toda em torno dela, mas cada um no seu mundo, né? Então a comunicação ela se tornou diferente e ela vai se tornar mais ainda diferente. Né? A gente viu agora um pouquinho dessa questão das inteligências artificiais, né, de bot chat e por aí vai, que é assustador. E isso daqui tende a ficar cada vez pior, né? E aí eu começo a me preocupar com as gerações que estão e vão ser ainda, né? Como que elas vão se ambientar a essa nova comunicação? Provavelmente vão conseguir se ambientar porque já vão nascer com essa geração tecnológica, esse tipo de comunicação impregnada, enraizada dentro da sociedade, tá? Então, nós, né, como os dinossauros, a gente aprendeu a evoluir com isso, né? É diferente de quem já nasce com isso. São comunicações diferentes. Eu ainda tenho que me adaptar, mesmo trabalhando na área de tecnologia, eu tenho que me adaptar a muitas coisas que há 10, 15 anos atrás que eu nem pensava em falar ou em participar, ou mesmo em trabalhar com certas coisas. Então, a comunicação ela vem nessa avalanche de transformação assim, quase que desenfreada, tá? Isso daqui é o período apocalíptico que eu acabo entendendo, né, da própria linguagem, enquanto comunicação mesmo, tá? Porque eu estudei sobre a evolução da escrita, né? Então, parte da minha dissertação de mestrado também fala um pouquinho sobre a própria evolução da escrita, né? Ou seja, como que o homem chegou até esse desenho de palavras, de letras, né? E depois formar pensamentos em cima de cada um desses textos, pragmaticamente falando, né? Então, eu sei que a gente partiu de um estágio de desenho, a gente evoluiu para um estágio de letras e caracteres, linguagem e comunicação em si, né? E a gente está regredindo para um outro estágio. Então, a comunicação ela vem se transformando, a gente tem que se adaptar a isso. Nesse ambiente que a gente tem mais moderno, atual... Rony, pode falar. Posso fazer uma pergunta? Toda? No quadro anterior, quando você falou evolução, me deu uma vontade de falar involução, que em vez de evoluir, ela está nesse processo regredindo aos primórdios. É dito isso no contexto acadêmico ou Exato. Na verdade, as pessoas que vão dizer sobre essa involução, e você colocou bem da forma que eu queria, né? A gente regride, na verdade. É uma forma evolutiva, né? Involutiva. Sim. Mas, se a gente parar para pensar no nosso contextual agora, contemporâneo e atual, né? É o que tem. É a nova linguagem, é a nova informação. Se ela é correta ou não, né? A gente que é mais velho vai acabar se deparando com questões de negativo. Falar, puta, não é legal, não é certo, a gente chegou até esse estágio. Mas se a gente for pensar nas pessoas que estão e virão, né, principalmente nas pessoas que nascem nessa comunicação agora, ela não vai ser errada, porque ela vai ser a única, no final das contas, daqui a um tempo. Eu não vou dizer que a gente vai ter um novo alfabeto, e está perto disso, tá? Está perto da gente ter um novo alfabeto de linguagens pictográficas, dessa evolução.
Mas é uma evolução que partiu lá do começo. As pessoas que vão nascer agora, elas vão ter que se adaptar a isso. Não vou ser eu, Rony, daqui a 50 anos, porque eu acho que eu nem vou estar mais na face da Terra, que vou colocar lá o dedo falando assim, ó, puta, tá errado isso. Isso que vocês estão vendo é de forma incorreta. A linguagem é assim, assim, assado. Então, isso é para mostrar que, na verdade, a comunicação ela se transforma e ela vem se transformando, se adaptando às novas tecnologias, né? Se a tecnologia é boa, ruim, a gente abre um leque para um novo nível de discussão também, né? Mas, enquanto comunicação, existe sim essa comunicação moderna e atual, que ela é feita por abreviações de palavras, ela é feita por símbolos e sinais pictográficos, ela é feita por desenhos, ela é feita por uma linguagem mais infográfica, onde eu uso mais desenhos para explicar alguma coisa, do que realmente texto propriamente dito. A gente não vai conseguir brigar contra isso, né? O que nos resta agora é mostrar para as gerações que têm e que vão ser futuras, se assim der, que existiu uma linguagem que teve uma evolução. Ela passou por vários estágios. Se a gente for pensar lá na Mesopotâmia, lá os países, as civilizações, né, hititas, elamitas e tudo mais, que começaram, né, a desenvolver a linguagem que a gente tem hoje, né, a linguagem verbal, existe uma gama de um deadline de tempo e espaço muito grande até a gente chegar hoje. Se a gente for avaliar aquilo que está sendo criado agora enquanto linguagem pictográfica e desenhos e tudo mais, é um período muito curto, mas muito curto mesmo, de 20 anos, né? E a gente tem a evolução da linguagem passando desde do tempo dos primórdios e tudo mais até hoje, né? Então, eu acho que é uma evolução, sim, do meu ponto de vista, mas eu acho que ela é necessária para o que nós temos agora enquanto comunicação. A comunicação é muito rápida, muito dinâmica, ela é veloz, né? Fugaz e veloz ao mesmo tempo, né? E feroz e acaba assimilando as informações. Então, eu não sei até quando a gente vai conseguir manter essa linguagem verbal como a gente entende hoje. Basicamente, a gente pensa nesse ponto de vista, tá? E aí, né, dentro dessa comunicação, a gente tem um fator importante para ela funcionar hoje, que é a inteligência. Inteligência do ponto de vista racional, às vezes nem sempre. Às vezes inteligência emocional, às vezes inteligência mesmo profissional, né? Não sou nenhum Pitágoras aqui para falar da parte de exatos e tudo mais, mas quando a gente fala de inteligência, é saber trabalhar com a inteligência que a gente tem agora, ou que a gente terá, basicamente, no futuro, né? E, do meu ponto de vista, eu não gosto nem... Às vezes a gente acaba citando algumas informações do achismo, daquilo que a gente acha que deveria ser correto, acha que deveria ser legal, mas a gente não é dono da verdade, né? A gente só tem um período de estudos em cima disso, a gente tem alguns pensamentos que a gente acaba colocando, e é importante a gente colocar, e cada um, na verdade, depois, né, correlacionar se isso faz sentido para ele ou não. Acho que a palavra faz sentido, acho que é muito importante. Então, a inteligência, quando a gente fala de inteligência aqui, é justamente saber aproveitar aquilo que está de mais abundante, com mais facilidade dentro da comunicação, né? O Ale tinha me dado uns spoilers, puta, a gente vai falar bastante de tentar ajudar as pessoas a se comunicar dentro das mídias sociais, né? A se propagar, né? Quando a gente fala de propaganda, né? A gente fala no sentido de propaganda de marketing, por exemplo, propaganda é o sentido de você propagar alguma coisa, propagar a informação, basicamente, né? Diluir, disseminar, né? E hoje a gente tem essa rede de web aí, de digital, que você, de forma inteligente, se você fizer bem pragmático, você pode atingir as coisas que você quer, basicamente, né? Para o bem ou para o mal. A gente não tem como fugir disso também, né? Então, é bom a gente ter inteligência para saber o que é útil, saber o que é importante, né? Filtrar as informações. Isso é ser inteligente. Porque, como a gente falou, para você fazer a coisa errada é um piscar de olho. Para você consertar essa coisa errada que você fez, pode demorar uma eternidade ou mesmo a sua vida, se assim for, né? Então, a gente tá muito fácil as coisas. E a gente tem essa questão da própria inteligência. O que eu vou divulgar? Como eu vou conectar as informações? Quais são os acessos que eu tenho? Hoje está infinito, né? A gente não, para falar a verdade, a gente na área acadêmica, a gente não dá conta, quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, não dá conta realmente, porque a gente já não briga mais com pessoas, né? De conhecimento. Aquela fulano de tal tem mais conhecimento que eu, porque tem mais vivência, leu mais, estudou mais, né? Viveu mais, correu atrás de muita coisa. Hoje a gente briga basicamente com a inteligência artificial, que é quase que
é quase que uma guerra já vencida já. A gente não tem esse poder tanto assim de conhecimento e tudo mais. Então, essa inteligência, ela sim, ela está fácil, de fácil acesso. Existe essa inteligência que são ferramentas e tudo mais que proporcionam essa comunicação. Existe a nossa inteligência de saber usufruir a melhor parte dessas coisas que a gente tem hoje. Tá? Então, uma das coisas que quando a gente fala dessa questão do digital, do mundo digital, né, dessa nova comunicação, e aí é legal, tem um autor que chama Pierre Levy, quem tiver curiosidade depois lê, né, é um filósofo, né, contemporâneo que ele vai falar sobre essa nova sociedade, né, digital. Do ponto de vista muito, né, sem opiniões, sem puxar sardinha para nenhum lado, uma coisa bem racional mesmo. Ele começa a racionalizar. A gente tem a sociologia que estuda a vida do homem na face da Terra enquanto sociedade humana. Esses filósofos eles se dedicaram, na verdade, dedicaram a vida para estudar essa sociedade ou essa nova sociedade digital. Né? O que é essa nova sociedade digital? Quais as implicações que ela tem no nosso dia a dia, né? O que eu posso aprender com essa nova sociedade digital? E a gente tem as mídias sociais. Então, uma coisa é você ter uma rede social ou redes sociais e mídias sociais. São duas coisas distintas que é legal a gente entender, para começar a entender um pouquinho como trabalhar essas questões dessa nova comunicação digital. E aí eu pergunto a vocês que estão aqui dentro aqui da sala, e aí não existe certo ou errado, né? A gente não vem com essa índole de ficar pontuando nada aqui que está certo ou errado, mas queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês entendem por redes sociais e mídias digitais. Vou até parar de compartilhar aqui para eu olhar para a cara de vocês aqui. O que vocês entendem por redes sociais e mídias sociais? O que é uma coisa, o que é outra? Parecem o mesmo balaio, mas são coisas diferentes. É importante saber porque isso vocês usam, estão e irão estar futuramente. Quem nunca esteve, mas vão estar de alguma forma. No fato, se a gente for mensurar aqui, vocês já estão. Só não sabe o que é uma coisa e o que é outra. Alguém pode tentar chutar aí? Pode mandar para fora, chutar para fora, não tem problema. Bom, eu tenho o entendimento de que as redes sociais são locais online, né, digital, onde as pessoas se reúnem, se comunicam, se relacionam. Sim. Então, o meu entendimento é isso, que é uma rede, um grupo social online, né? Sim. E as mídias eu entendo como se fosse um lugar de comunicação, de propaganda, para promoção. Eu entendo como mídia social, eu tenho essa sensação de que a mídia, a gente fala de mídia paga, propaganda paga como era na TV, né? E hoje eu acho que a mídia social é o uso comercial que se faz através desses grupos online, é isso que eu entendo. Alguém mais, fora a Fernandinha, tem opinião diferente? Só tá com vergonha, né? É assim mesmo. É normal. A gente tem vergonha de tudo. Normal. Mas é isso aí, filho. A Fernanda, maestramente, assim, relatou e divulgou com o pensamento dela e tá bem coerente mesmo, tá? A gente vai achar vários, se a gente começar a pesquisar autores, a gente vai ver algumas narrativas com um pouco de diferença, que no final das contas, se a gente analisar a frio, é a mesma coisa, tá? Então, é bem isso daí mesmo. Deixa eu compartilhar aqui, a gente volta aqui. Cadê aqui? Quando eu saio daqui, para onde que eu vou? Cara, isso daqui, volta, janela, round. Vou dar aqui o play. Exatamente isso, tá? Então, quando a gente fala aqui aqui está invertida, né? Mas quando a gente fala aqui de redes sociais, né? As redes sociais são um espaço de comunicação, interação entre os membros e amigos escolhidos pelo usuário. Então, é uma coisa que é diferente da rede social que a gente tinha antigamente. A gente tinha uma caderneta, tinha uma agenda onde tinha as pessoas lá dentro, né? Então, é um local onde você cria uma rede de relacionamento. De pessoas queridas, não queridas, de familiares, e por aí vai. Né? Mas você cria um contato ali, né? Que você permite uma certa interação entre eles. Tá? Quando a gente fala aqui de, basicamente...
Opa, É legal, você é um camarada bem apresentável, sabe? Não tem problema nenhum com isso, não. Mas a sua tela não está compartilhada, não. Aqui não. opa, boa, vamos lá. Aí não Eu ia vai. perder a piada? Não ia. Ó, e agora? Agora chegou com aquelas divisões laterais. Vamos lá. Agora tá top de linha. Beleza, me dá um toque porque eu não vou falando. Então, como a Fernanda falou, é realmente, tá? Essa questão das redes sociais é espaço de comunicação e interação entre membros. Eu escolho quem faz parte da minha rede social. Tá? Hoje a gente escolhe qualquer um, adicionar porque tem questões da que a própria Fernanda falou de anúncios pagos e tudo mais, e aí é uma outra vertente que não, né, não convém dizer agora nesse momento aqui. Mas redes sociais é isso. É criar uma rede de sociedades, uma rede de amigos. Nossos lá, 20 anos atrás, era cadernetinha, celular, né, com o pessoal gravado lá, o número de celular e mais nada, né? Essas redes sociais que nós temos hoje, né, ela se transformou da água para o vinho. Então, antigamente você tinha uma rede social muito restrita, né? Onde você compartilhava poucas coisas, male, um alô e tchau, tchau e mensagens, basicamente. Sou da época do BIP, né? Então, eu sou da época que tinha que ler, ir no orelhão, que nem existe mais, mandar a mensagem para a central, para ele mandar a mensagem, se fosse muito grande a extensão do texto, eu ia pagar mais caro, para mandar para o BIP de alguém, e aí a mensagem fluía bem. Mas é dessa época aí. Tá? Enquanto a gente tem aqui, né, a questão das mídias sociais. Então, mídia, né, mídia é toda a ferramenta, todo o canal onde eu consigo disponibilizar informações na web, basicamente. A gente tem as pré-mídias, por assim dizer, livros, jornais, revistas. Era a mídia que a gente tinha na época, né? E rádio também. Basicamente, há 30, 40 anos atrás, você não divulgava nada pela internet. A gente divulgava pelos jornais, pela revista, né? Pelo rádio. E por aí ia, né? Então, era o nosso meio de comunicação, eram as mídias. Hoje, essa mídia, as mídias digitais aqui no ambiente aqui é muito grande. Então, basicamente, é onde você divulga. E aí que entra a grande questão, né, do benefício e malefício da coisa, né? Fotos e mensagens, textos, vídeos, né? Da sua vida maravilhosa ou não tão maravilhosa assim. A gente sabe que dentro da web as pessoas podem ser o que quiser, basicamente. Até não ser aquilo que não são, realmente. Então, essa questão da linguagem, da comunicação, ela é realmente, ela mudou muito mais pela questão tecnológica, pelas ferramentas que acabaram sendo inseridas no mercado, das possibilidades que elas trouxeram enquanto comunicação, porque querendo ou não, não importa se você tem redes sociais ou mídias sociais, é um formato e é um meio de comunicação. É um jeito de se comunicar. Né? Não é um jeito futurista, mas é o nosso jeito contemporâneo agora. Né? Eu, basicamente, se eu não tivesse como me comunicar com o Alê, eu não estaria compartilhando tela, não estaria falando com vocês ao mesmo tempo. Então, essa é um dos lados positivos dessa questão dessa transformação da comunicação. Né? Quem imaginaria que há 20 anos atrás eu estaria fazendo, né, batendo papo com vocês via computador, né, nesse momento aqui, apresentando e mostrando a minha tela ao mesmo tempo, simultaneamente, sem um delay, né, ainda mais com a velocidade da internet e da comunicação, sem esse delay, e a coisa funcionar. Quem diria que há 15, 20 anos atrás, a própria instituição acadêmica, né, ou as técnicas e tudo mais, que proporcionam cursos e tudo mais, estariam usando o ambiente online como meio de comunicação para os alunos. Né? Então, uma coisa que começou lá no Telecurso 2000, para quem é um pouquinho mais velho aí, que era voltado nas fitas, né? Você comprava lá o Telecurso 2000, vinha lá as apostilas e vinha a fita VHS para você colocar lá dentro e assistir, né, tudo mais as aulas, né, e você tem essa transformação. Era um meio de comunicação, agora é outro. Né? Então, é importante realmente entender o que são redes sociais, o que são mídias sociais e como eu usufruo dessas duas situações. Né? Uma das grandes importâncias, tanto na questão de saber o que é mídia, o que é rede social, é ter uma orquestração de conteúdo. Ou seja, separar as coisas. Né? Vamos supor que vou começar a minha vida como panificação. Parei de trabalhar como professor, parei de trabalhar como, né, na área comercial, né, das empresas, e vou trabalhar com, né, meu hobby, eu quero fazer pães de massa de longa fermentação. Né? E uma coisa que a gente vê dentro do mundo dessa parte da comunicação digital, né, é que as pessoas elas não sabem
separar o pessoal do profissional. Porque é importante você separar as coisas. Principalmente se você pensa em expandir, se você pensa propagar informações, né, do seu material, do seu produto, da sua empresa, das suas ações. Se for uma ONG, também é a mesma situação. Eu não posso misturar as coisas, né? Se eu sou uma ONG, ela tem que ser voltada, né? O meu Instagram, querendo ou não, meu Facebook, meu Twitter, né? Essas ferramentas que são mídias, elas precisam estar separadas da minha vida pessoal. Eu não posso colocar coisas lá que não vão propagar informação, que não são de interesses comuns ou para aquelas pessoas que eu quero atingir. Por isso, a orquestração de conteúdo nada mais é do que você organizar essas informações. Realmente separar o pessoal do profissional, que é o que a gente não vê. E aí a pessoa fala, putz, eu não estou conseguindo, não está dando certo, eu não consigo atingir aquilo que eu quero. De repente tem aquele grupo que eu queria atingir, não consigo. Né? A quantidade de visualizações são baixas. Hoje a vida é só visualização, né? Views e tudo mais. Isso é um tormento, mas esse mundo digital ele é basicamente sobre isso. Então a gente tem que saber fazer isso. No sentido do que, se eu sou uma ONG, quero propagar aquilo que eu faço enquanto prestação de serviço, enquanto ajuda social, prestação social e tudo mais, eu não posso misturar as coisas. Eu tenho que focar realmente na parte profissional dela, eu tenho que profissionalizar ela de alguma forma. Primeira coisa que eu achei até interessante o Ale, né? Na época quando a gente estava conversando, ele falou, eu preciso criar um logo para minha ONG, né? Para a ONG que eu trabalho e ajudo. E ele falou, você não consegue? Eu falei assim, na época eu não tinha tempo mesmo, dava até porque assim, eu sou chato. Se eu pego um negócio para fazer, eu vou querer fazer assim, da melhor forma possível, vou extrapolar o tempo, não vai sair no tempo que a pessoa quer. Eu falei, Ale, eu até consigo te ajudar em algumas coisas, mas eu não consigo desenrolar isso agora, né? Porque eu vou racionalizar, vou pensar nas formas e tudo mais, né? E uma das coisas que o Ale fez inicialmente foi organizar as informações, orquestrar o conteúdo dele, que é a primeira coisa, criar um logotipo, né? Se a gente hoje está falando que a gente se comunica por sinais, né, emojis, um logotipo dentro do nosso contemporâneo na comunicação, ele é um símbolo de desenho, ele é um emoji. Basicamente, a grosso modo. Ele é um desenho que ele propaga uma informação. A que se destina essa empresa, a que se destina essa prestação de serviços, ele é um chamariz visual. Ele é um símbolo pictográfico visual que vai ter uma informação lá dentro. Então, ok, vou criar meu logotipo. Vou criar meu Instagram. Dentro do meu Instagram tem várias formas de criar coisas lá dentro também. No finalzinho eu vou mostrar aqui um profissional e um particular, e um pessoal. Né, que são as ferramentas e as técnicas que existem lá dentro para você separar assuntos. De repente, views, né, vídeos, conteúdo, né, sociedade, e por aí vai. Então, organização do conteúdo. Isso não importa, eu estou falando do Instagram porque a gente está falando de coisa digital, mas isso vale para a vida. Né? Se eu vou preparar um livro, eu tenho que organizar essa construção desse livro. Eu tenho que produzir o conteúdo. Né? Eu tenho que racionalizar, colocar numa ordem cronológica esse conteúdo para ter um início, meio e fim, fazer sentido para quem vai ler. Eu preciso de uma capa, preciso de um desenho, preciso produzir. Então, eu acabo orquestrando esse conteúdo também. Então, na nossa vida, a gente acaba orquestrando tudo. Conscientemente, isso é maravilhoso, quando a gente pensa nessa parte consciente, e inconscientemente. Né? Ou seja, foi pelo fim e deu certo. O único problema de ser inconsciente é que ele pode dar errado. O inconsciente, eu dependo ali de algumas questões psicológica, até mesmo de feeling, ou até mesmo da sorte, para o negócio dar certo. Quando eu faço ela consciente, eu tenho grande probabilidade desse negócio funcionar da forma como eu quero, como eu desejo, como eu espero. Tá? E dentro desse mundo todo aí, né, e aí é legal, tem um outro autor também que chama Emmanuel Castel. Manuel Castel. Tá? Ele também é um filósofo da área contemporânea, que ele vai falar um pouquinho. Né, Pierre Levy vai falar sobre a sociedade digital e contemporânea, como as pessoas estão se relacionando, né? Como que é a nova família, né? Aquele primeiro slide que a gente mostrou lá que as pessoas na sala ali lendo um jornal, a mãe escutando a radionovela, né? O filho brincando no carpete, o outro mudando, mas estão ali interagindo de alguma forma, estão fisicamente. Essa é a palavra-chave, fisicamente. O contato, o olhar, a proximidade, ele expressa muito mais coisas do que às vezes só um texto. É diferente você olhar os olhos das pessoas, ela falar uma coisa, você consegue até identificar se ela está mentindo ou não, né? Está olhando de lado, quer dizer que não quer falar muita verdade. E Manuel Castelo vai falar exatamente sobre esse cyberespaço, né? Sobre esse universo digital que a gente tem hoje. É uma coisa maluca, né? O cyberespaço, na verdade, é tudo que transita, né, em órbita do que a gente tem
online. Nesse momento aqui, quando eu estou transmitindo para vocês esse bate-papo, né, minha voz está sendo captada digitalmente, né, os textos, basicamente, estão permeando pela web, essa apresentação e tudo mais também, de alguma forma, também já foi exposta, né, já foi divulgada, já está navegando também na web, de alguma forma. Então, existe esse cyberespaço. Um dos grandes problemas do cyberespaço é que esse cyberespaço, nós estamos inseridos dentro dele e conectado 24 horas por dia. 365 dias por ano e por aí vai. Ou seja, a partir do momento que eu tenho alguma conexão na web, e se eu não tiver, praticamente eu não existo, né? Ninguém vai conseguir te achar, ninguém vai te ligar, mandar mensagens. É um negócio maluco, né? Porque é como se a gente realmente deixar... É como se a gente não tivesse uma identidade. Então, pensando nesse cyberespaço, a gente tem duas identidades. A gente tem a identidade física, aquela que é registrada em cartório, quando eu nasço, lá eles vão e registram, eu tenho um número de registro e tudo mais, né? Aquela que eu sou o cidadão já formado, quando eu extraio o meu CPF, né? E aí eu já sou uma pessoa basicamente socialmente colaborativa dentro da sociedade, porque eu tenho um CPF, eu tenho um registro lá de pessoa física, né? E eu tenho o meu registro digital. Esse que é de livre arbítrio, no final das contas, porque sou eu que vou lá e crio ele. Sou eu que vou lá e imputo as minhas informações, sou eu que coloco qual é a quantidade de família, a quantidade de pessoas que eu tenho na minha família, se eu gosto de cachorro, gato, papagaio, periquito, calopsita, tartaruga, e não interessa o quê. Sou eu que falo para ele qual é o tempo que eu gasto, disponho da minha vida desse período de 24 horas, 365 dias por ano, quanto tempo eu disponho ali online conectado a ela. Então, esse cyberespaço está se tornando uma coisa muito mais pragmática do que nossa vida física mesmo terrena, né? Isso é uma coisa para se pensar. Se pensar num ponto de vista adequado, porque é aquilo que a gente falou, proporciona as coisas boas e ruins, né? Quantas pessoas não fazem aula online, por exemplo, de outras línguas, porque é uma oportunidade que o cyberespaço permite? Quantas pessoas não viajam virtualmente para outros ambientes fora do Brasil, né? Fora do seu país, conhecendo lugares do qual é importante que todo mundo tenha objetivos, que assim conseguir ir visitar bem, senão existe essa questão de conhecimento virtual, que é uma possibilidade, é lógico que fisicamente é um outro sentimento, mas existe também, né? A pandemia veio para mostrar e consolidar esse ambiente, né, das redes sociais, mídias sociais e cyberespaço mais ainda, porque imagina se não tivesse nada disso numa pandemia. Se a nossa educação, basicamente, brasileira ficou defasada 2 anos e meio, 3, né, nesse período de pandemia, de isolamento social e tudo mais, imagina se a gente não tivesse esse ambiente de cyberespaço. Ia ser um negócio meio drástico, basicamente. Foi da maneira que era esperado e foi adequado? Não, não foi adequado, mas foi o que deu para fazer, justamente porque existia. Porque se não existisse, a gente estaria basicamente perdido, né? Então, esse cyberespaço, ele está aí, conectado a todo momento. E a gente vive nessa questão do ambiente cultural e digital, tá? Esse ambiente do cyberespaço aqui, ele nos leva, na verdade, para uma outra teoria, basicamente Pierre Levy, Manuel Castel e outros filósofos aí da área também, que vai falar um pouquinho desse conceito da cybercultura. E o que é essa cybercultura? É o que a gente vive hoje. É isso que a gente está fazendo aqui agora online, faz parte do ambiente de uma cybercultura. É cultural. Agora, não há 5, 6 anos atrás. Então, basicamente, se tornou cultural você marcar reuniões online. Se tornou cultural você ter a possibilidade de disponibilizar aulas online ou aulas digitais, essas que a gente está trabalhando aqui. Não estou falando de EAD, por exemplo, que eu acho péssimo, mas é uma saída também, né? Porque o EAD é uma coisa gravada. Tem lá uma pessoa que gravou um vídeo lá durante tantas horas para expor e a pessoa vai lá e acessa. Esse método, esse meio, essa forma como a gente está se comunicando agora, não é 100% legal, mas é construtivo, né? Onde vocês, qualquer momento, vocês podem me interromper, perguntar, adicionar questões, né, formular perguntas, interagir ao mesmo tempo. Não é um contato físico, mas pelo menos é um contato verbal que a gente tem ali naquele momento que pode ser interrompido a qualquer momento. Então, eles nos proporcionam essa cybercultura, né?
que é um ambiente basicamente virtual, né, que se utiliza das tecnologias de informação e comunicação. A palavra comunicação surgindo mais uma vez, né, para estabelecer uma relação virtual ou relações virtuais. Então, essa cybercultura ela permite isso, esse relacionamento virtual com vocês aqui, né, com a nossa amiga que está lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, está participando desse momento aqui. Há 10, 15 anos atrás, ela teria que pegar um voo. Isso se fosse uma coisa muito importante para ela realmente estar aqui no Brasil para participar desse bate-papo aqui tão interessante. Então, proporciona coisas muito boas, né? Eu tenho uns amigos que estão lá no Canadá ou nos Estados Unidos que estão fazendo eventos, estão participando também, e a gente assiste isso e prestigia isso, né? Isso é importante. Então, possibilita essas relações. É incrível, porque a cybercultura, ela de certa forma, ela estreita o relacionamento e, ao mesmo tempo, ela expande o relacionamento. Estreita no sentido de você poder falar com a pessoa ali, né? E ela expande na questão de você não ter o contato físico, você está léguas de distância, né? Milhares e milhares de quilômetros de distância, mas ela estreita para vocês. E aí a gente se depara com outra situação dessa cybercultura, que é, quanto mais fácil a interatividade, menos contatos a gente tem pessoal, e até mesmo menos contato com a pessoa, mesmo que seja digital. Isso no sentido do quê? Por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, um celular, né, nos seus anos áureos, na sua criação, o celular, basicamente, ele foi criado para viabilizar e facilitar a comunicação móvel. O celular ele é um aparelho móvel, para você ligar e falar com a pessoa. O ato de você ligar e falar com uma pessoa, né, num meio de comunicação, você está dispondo de tempo, onde você vai usar a sua fonética, a sua linguagem verbal, para que a pessoa do outro lado ouça aquilo que você está falando e, de alguma forma, crie essa conexão e essa comunicação oral. Básico. É legal e era muito bom você ligar para uma pessoa, né? Hoje, o celular, o que ele é? Tudo menos um telefone móvel. Você manda mensagem, você manda imagens, você tem, minha mãe fala, não acredito nisso, você tem a pachorra de gravar um áudio de 5 segundos e mandar para a pessoa, mas você não liga para a pessoa. Né? Hoje, você ligar para uma pessoa usando o celular é como se fosse um ato de amor. Se seu namorado ligar para você no celular, pode casar porque é um ato de amor, basicamente. As pessoas não ligam, elas não se comunicam usando o celular da forma como ele foi bem criado no seu período, né? Elas preferem estabelecer essas relações virtuais, mandando emoji, mensagem, escrevendo, gravando um áudio de 3, 4 segundos, mandando imagem, print screen e tudo mais, mas elas não ligam. É uma coisa louca. Então, a cybercultura se transforma, ela é muito mutante ao mesmo tempo, tá? E é um espelho, na verdade, do mundo real. Circulam leis, né? À toa que a gente tem as leis lá né, da internet, já estabelecida há um bom tempo, precisa melhorar muita coisa, né? Proporciona discursos conjuntos e acabam construindo uma cultura virtual. Essa cultura virtual é tão maluca e é tão intrigante ao mesmo tempo, né? Que uma vez que eu me identifico, me registro nesse mundo dessa cybercultura virtual, eu só saio dela se alguém for lá e cancelar ou tirar minha conta. Porque até o pós-morte eu ainda vou continuar digitalmente vivo. Olha como que é louco isso. Então, se eu não der minha conta, login e senha para alguém depois que eu morrer, eu falo assim, ó, depois que eu me for, por favor, vá lá e delete minha conta. Eu vou continuar online infinitamente. Em algum momento, por alguma coisa, alguém me acha. Né? Isso vai me levar a outro conceito, que é basicamente o que a gente chama de Second Life, ou segunda vida, né? Que é o mundo de internet que a gente acaba criando. Existia uma teoria logo no comecinho da Second Life, que era você realmente criar um ambiente de vida social com pessoas interagindo, cidades, é um negócio maluco. Né? Lá dentro você teria seu avatar, por exemplo. Antes do avatar ser avatar que a gente conhece o filme, já existia esse conceito de Second Life, existia até tecnologia em cima disso, para criar um ambiente virtual onde eu contribuísse socialmente dentro desse ambiente. Com dinheiro, com comida, um negócio malucão. Né? E no período era muito maluco. E hoje, basicamente, não é maluco, porque a gente vive isso. Eu tenho minha Second Life, eu tenho minha segunda vida na internet. Todos temos. Ah, eu não tenho.
para você não ter uma segunda vida na internet, só se você não tiver conexão da internet, só se você não usar o celular, se você não tiver em nenhum momento da vida se cadastrar em lugar nenhum. Porque a partir do momento que você está, você tem. Né? O que você pode fazer é não participar ativamente, por exemplo, dessa Second Life. Né? Que, na verdade, essa Second Life, querendo ou não, são elas que fornecem informações para os anúncios pagos, igual a Fernandinha falou no começo, né? Para os anúncios publicitários, para comunicações, para propagação de informação. Né? Eu estou dormindo, mas, ao mesmo tempo, estou online 24 horas. Estou recebendo informação lá dentro. Né? A gente precisa entender e extrair as coisas boas dessa questão. Isso tudo nos leva também ao que a gente chama dessa questão do marketing digital. Então, a gente viu aqui que a gente tem lá, né, a sociedade que saiu da sociedade tradicional, formal, né, da família, grupo familiar ali sentado em torno, né, da sala, cada um no seu mundo, mas lendo as coisas e participando e interagindo de alguma forma. A gente parte para um mundo onde a família se torna digital, né? Entra de uma questão lá de cybercultura, né, de comunicação digital, né, de cultura contemporânea e digital também. Tudo isso nos leva, basicamente, a essa questão do marketing digital. Então, o marketing digital hoje, a gente entende por marketing digital, a gente vai dar uma olhada aqui daqui a pouco, de anunciar ou propagar informações para as pessoas corretas diante de um nicho de mercado que eu, quanto Rony, disponibilizei as informações dentro da web. Eu fui lá, quando eu estou no Instagram colocando imagens minhas de culinária, né, tem a tecnologia da inteligência artificial, ele sabe que eu gosto de culinária, de alguma forma. As tags, as hashtags da vida que a gente coloca lá, são fontes de alimento para a comunicação digital. Então, por isso a gente fala que a comunicação ela se transforma. Né? Antigamente, você tinha que realmente... para eu saber que uma pessoa ela faz isso, isso e isso, né, procurando emprego, basicamente, eu tinha que analisar e ler o currículo dela. E depois confrontar as informações para ver se aquilo que ela disse era verdade ou não, era verídico. Né? Hoje, não. Hoje, a gente dá as informações via digital, as empresas especializadas fazem lá a sua triagem desse mercado digital, vê quais são as pessoas que são qualificadas para aquele nível de trabalho, né? Vê lá as triagens, se cabe ou não dentro do perfil, fazem toda uma preparação, a própria ferramenta já faz o confronto das informações com aquilo que já tem na Receita Federal também, de acordo com as empresas. O Rony trabalhou em tal lugar, deixa eu ver se essa empresa existe, digitalmente. Então, esse marketing digital ele também se apropria dessas informações, né, do mundo digital. Então, é uma área do marketing que utiliza um meio, né, digital para a promoção de produtos ou ideias. Isso é legal. Eu não vendo só produtos. Eu não divulgo só informação de produtos. Eu posso propagar ideias. E é mais uma vez, entra a questão da inteligência. Isso pode ser propagado de qualquer jeito, de qualquer forma. A inteligência nossa aqui, eu acho que é importante isso daí. Eu fiz questão de instruir meu filho, de tentar abrir a cabeça dele e mostrar para ele que as informações estão disponíveis de uma forma como nunca esteve na vida, dentro da sociedade. Que ele tem que ser inteligente o suficiente para saber o que é ruim e o que é bom para ele. Mais que isso eu não posso fazer, né? Porque ele já é um homem. E vocês são pessoas que já têm um certo nível já tem um certo nível de desenvolvimento intelectual. Já dá para racionalizar o que é importante, o que é ruim, o que é mal. Tá? As informações e a comunicação ela vai existir sempre. Entrou na internet, você sempre vai estar com algum meio de comunicação. Tá? Para propagar produtos e ideias. Né? Esses meios incluem aquilo que vocês já viram. Né? Sites, blog, relacionamento. Nem existe o Message da vida, que não existe mais, fórum. Né? Hoje em dia ainda, WhatsApp, Instagram, né, Twitter, Facebook e outras milhares de meios de comunicação que a gente tem. Né? Através dos aparelhos, né, dos canais de comunicação, celular, TV digital, quando eu estudei TV digital, há 20 anos atrás, era uma coisa louca. Falei, isso daqui não vai existir nunca, eu pensava. Eu fazia pós-graduação numa universidade, e aí foi um professor do Japão a apresentar a tecnologia de TV digital, conceito, pelo menos, de TV digital, né? E eu ficava imaginando, eu falei, gente, isso daí não é possível que vai funcionar. Hoje em dia, TV digital é cara de vaca, basicamente, né? Qualquer Black Friday que você compra, tem a TV já é digital. E você tem acesso a toda essa rede lá dentro também. Tablet, relógios digitais, desktop e por aí vai, né? Então, o mundo realmente
se tornou digital. Para a gente ter um pouquinho de ideia do quanto esse volume da comunicação ela é importante nesse mundo digital, né, eu trago aqui alguns dados e não são atualizados ainda, são de 2015, tá? Na minha dissertação eu tenho uma de 2021, o negócio é degringolado, mas só para a gente ter uma ideia assim rasa, né, da evolução da própria internet dentro da nossa sociedade, tá? Isso Brasil mesmo, tá? Então a gente tinha lá em 2000, você tinha 9,8% da população brasileira com acesso à internet. Em 2000, tá? Isso vai evoluindo de uma forma gradativa. Se a internet evoluir, né, só a gente pensar um pouquinho, se ela evolui, a tecnologia evoluiu junto, na verdade, né? As informações e os meios também evoluiu dentro da internet. A comunicação também se transformou para se adequar a esse volume de pessoas que estão conectadas ao mesmo tempo. Então tá aqui, ó, volumes em milhões de acessos de internet por computador em residências. Aqui ele só está contabilizando por computador. Em 2000 aqui 15. Ele faz levantamento, 2000 a 2015. Ele está elencando aqui só acesso por computador. Então, eu tenho que ter um computador, tinha que ter uma rede conectar à internet. Ok. Tá? Mas a nossa realidade hoje não é isso. Hoje a internet está na mão, está na palma da mão. Então, você anda com ela no bolso, ela está no seu bolso, porque o celular ele é uma fonte de conexão. Tá? E aí ele vai evoluindo. 2015 foi o fechamento da pesquisa, já tinha 9,5, 95,6% da população já conectado ou com algum meio de internet para ser trabalhado lá dentro. Tá? Enquanto o acesso pelo smartphone, tá? No mesmo período aqui de pesquisa também, até 2015, você tinha lá, né, no terceiro trimestre de 2014, esse é um período só de 2 anos, 51,4%, né, da população mundial, aqui, da população do Brasil, com acesso à internet, 58,6% no quarto trimestre. No primeiro trimestre de 2015, já 6,8%, né, da população nacional. Segundo trimestre aqui, né, 2015, 7,2%. E no terceiro trimestre aqui, 2015, 76% já tinham acesso à internet pelo smartphone em 2015. Em 2015. Hoje é quase, eu não peguei as últimas análises, mas eu estou para dizer que é quase 100% em todas as análises aqui dentro. 2023, acho que 100% está conectado, 98% está conectado através do smart celular, ou seja, que é um outro tipo de conexão. Né? E aí, um outro estudo mais importante. Bom, e aí as empresas se fazem dessas informações, porque a gente distribui gratuitamente, as empresas começam a racionalizar. Bom, se eu tenho tantas pessoas conectadas ao mesmo tempo, é muito mais fácil propagar a minha informação e aquilo que eu quero através desse meio, dessa cybercultura, porque as pessoas estão conectadas ao mesmo tempo. Tá? E é interessante que esse outro estudo aqui, ele vai falar assim, né, os horários de uso do smartphone com internet no Brasil, setembro de 2015. Né? Em quais horários, né, as pessoas acessavam o smartphone, né, ou a internet pelo smartphone, em determinado período. Porque isso me proporciona a veicular informações também de acordo com a vivência da pessoa. Tem uma palavra que fugiu na cabeça agora aqui, tá? Mas de acordo com o que ela vive, né, de acordo com como ela atua ali durante o dia dela, ela vai ter picos de acesso desse local. É nessa hora que eu vou começar a introduzir informações nela. Né? E não é só para a empresa, na verdade, todo mundo tem acesso a esse levantamento. E, mais uma vez, pessoas com má índole, elas podem estar introduzindo informações para vocês, sabendo que em determinado pico do seu dia, você está acessando mais ou menos a internet pelo seu celular. Tá? Então, aqui uma pesquisa bem básica, tá? Então, das 6 horas da manhã, por exemplo, até as 8, aqui no primeiro... Deixa eu ver se consigo fazer aqui. Opa, boa. Esse período aqui, ó, das 6 da manhã às 8 da manhã, 36% aqui estão conectados, de alguma forma, tá? Das 8 da manhã às 10 da manhã, 48%. Isso vai dando aqui um gráfico, basicamente. Das 10 às 8, 49%, e por aí vai, tá? Eu vou ter um levantamento aqui dentro. Comportamento social, comportamento da vida da pessoa, tá? Ou modo de consumo. Então, por exemplo, aqui, eu sei que eu vou ter aqui um grande número de pessoas conectadas das 18 até as 22 horas. É onde eu tenho meu pico aqui de maior audiência online ao mesmo tempo. Isso proporciona, assim,
formas infinitas de comunicação. São novos meios de comunicação. Eu tenho que saber em qual momento eu vou me comunicar. E as empresas se fazem, elas têm esse poder de ter essas informações, porque a gente fornece ao mesmo tempo isso. Né? Não que eu queira, mas eu estou lá. Eu fiz uma pesquisa na internet pelo smartphone, eu estou conectado ao mesmo tempo. Então, isso fornece também. Então, isso é importante entender também. Né? Qual é o nicho de mercado que eu quero atingir? Como eu vou atingir ele em qual momento que eu tenho? Né? Tem outras pesquisas aqui que é por minuto também, que aí começa a ficar um negócio muito minimalista, muito detalhista, que não é o nosso caso. Mas existem estudos que a gente faz através de por minuto também. Quantas pessoas acessam, visibilidade de e-mail, né? Check-in, check-out, acesso a newsletter, contato, clique. É um vasto informação que a gente acaba fornecendo. E aí um estudo legal que eu acho interessante de 2016, eu tenho 2021, só não apliquei aqui por questão de tempo, mas o quanto as pessoas e quais são as maiores mídias que a gente acaba utilizando aqui para ter acesso de informação. Hoje não mais, tá? Hoje, por incrível que pareça, o Brasil é o país que mais acessa o Instagram no mundo. Está desatualizado. Mas o Brasil é o país que mais acessa e veicula informação e propaga informação e comunicação dentro do Instagram. Tá? Então, ele deve estar aqui em outro segundo. A gente tem lá o Facebook com 31%, o WhatsApp, né, 29%, o Facebook com Messenger, que também é uma ferramenta que o pessoal usava bastante, o Google de acesso, o Instagram, Skype, né, e por aí vai, tá? Esses números já mudaram totalmente. O Instagram, provavelmente, ele deve estar em segundo, que sai em primeiro, se eu não me engano, atualmente, tá? Porque é uma ferramenta que só brasileiro gosta de usar. E aí começa, na verdade, quando a gente começa a ver que o Instagram é uma ferramenta que os brasileiros gostam de usar, a gente cai realmente nessa questão da cybercultura, né? Da vida da mídia social. Né? Porque, basicamente, no Instagram tem muita informação sobre relacionamento e redes sociais. Né? Tem a questão de eu me apresentar como eu gostaria que as pessoas me enxergassem, aí são questões psicológicas, a gente nem debate aqui dentro, né? Dificilmente você vê pessoas no Instagram com depressão, com cara de triste, ou passando necessidade, né? São pessoas felizes, que vivem num mundo, né, de avatares e tudo mais, mas é um meio de comunicação para a gente hoje no nosso contemporâneo. A gente precisa saber usar esse cara para poder, né, se aprofundar e extrair o melhor dele, para atingir o bem possível, se assim for lá dentro. Tá? Então, existe essa questão. Tem até alguns psicólogos que fazem alguns estudos, porque você tem aquela pessoa que ela é retraída, né? A pessoa que é totalmente fechada, mas que a cybercultura e o mundo digital proporcionou para ela uma abertura, né, de um inconsciente dela que ela mal sabe que existia. Né? Então, ela se torna feroz, se torna agressiva, fala o que quiser, né? Ela é forte, poderosa e por aí vai. Né? Então, as pessoas elas são o que elas gostariam de ser na vida pessoal e física dentro do ambiente digital. Tá? Então, o Instagram ele tem esse poder também. Né? As pessoas não são tristes lá dentro. Né? São pessoas que estão viajando a todo momento, colocando aquilo que há de melhor na vida, aquilo que a gente gostaria que tivesse 24 horas por dia, 365 dias por ano, né? quando não no ano bissexto e por aí vai. Tá? Então, é importante saber utilizar essa informação também de forma mais importante. Tá? Com relação aqui à questão, né, da acesso mobile, desktop, também só um preview aqui de levantamento de dados estatísticos, a gente sabe que tem muita coisa para ser mudada aqui dentro, mas basicamente o desktop se tornou uma ferramenta mais obsoleta para acesso. Antigamente a gente tinha um grande nível de volume de acesso pelo desktop, porque basicamente as pessoas iam para o trabalho e acessavam as ferramentas. Hoje elas acessam a ferramenta via mobile, via tablet, via o que tiver digital. Então, o acesso do digital pelo desktop já não é coisa tão pragmática como tem hoje dentro do próprio mobile. Tá? E aí, só para a gente ter uma relação aqui, depois eu abro até um momento de discussão para vocês, daquilo quanto é importante a gente realmente separar. Se a gente quer divulgar as coisas, a gente realmente tem que fazer aquilo que eu mostrei lá no começo. Né? Não sou dono da verdade, mas uma orquestração de conteúdo. O que é essa orquestração de conteúdo? O que eu quero propagar? O que eu quero me comunicar e com quem eu quero me comunicar dentro dessas mídias sociais, tá? Então, do meu lado direito aqui, do meu lado esquerdo, para vocês na tela, provavelmente, do lado esquerdo também,
tá? A gente tem aqui, peguei aleatório, peguei antes da aula mesmo, para a gente só ter interesse daqui um pouquinho. Peguei, na verdade, uma empresa que trabalha com bebidas, basicamente, é um Instagram profissional dela. Ela organiza o seu conteúdo lá dentro porque ela quer propagar, ela quer se comunicar com o público que ela quer atingir, com pessoas que gostam, que são interessadas, né, na questão de preparação de drinks e bebidas e tudo mais, né? A gente entende isso daí também, nessa parte também. E eles, basicamente, eles dão curso lá dentro também. Né? Então, é um Instagram profissional, onde você tem divisões dos assuntos. Né? Tem essas divisões aqui, onde mostra o que cada assunto leva, qual é o cada tema. É um Instagram profissional. Ele não está aqui para divulgar pessoas, corpos e tudo mais. Bem, não, ele está aqui para propagar e comunicar a informação dele, que é venda do produto dele. Diferente da minha. Peguei até permissão aqui para vocês aqui, né? Esse é o meu, é particular, eu não estou aqui para divulgar. Eu não quero vender o que eu faço. Né? Ele é uma rede de relacionamento. Porque, basicamente, quem eu tenho lá dentro são pessoas que são queridas, amigos, né? Ou colegas, ou conhecidos. Né? Então, Meu isso irmão, eu compro esses pratos aí, hein? é tudo fake news. Não é nada? Então, é uma coisa que Uau. você divulga, né, com o intuito de realmente já que eu não tenho o acesso físico de estar ali sempre com meus amigos e tudo mais, com pessoas queridas, é uma rede de relacionamento digital, virtual, onde eu não tenho um intuito de divulgar produtos e vender o produto, mas, putz, eu estou fazendo isso, que legal. E aí, de alguma forma, você faz com que o seu amigo comente ou fale com você de alguma... De repente, tem pessoas aqui que eu não vejo há 500 anos, mas sempre está falando alguma coisa. É uma forma de você manter uma comunicação lá dentro. Isso é separar o pessoal do profissional. O que acontece é que várias empresas, quando elas começam, pequenas empresas mesmo, começam a criar o seu espaço ali, sua comunicação visual dentro do mundo digital, ela não sabe separar, né, ou separa muito bagunçadas suas informações. Tem que separar. Se você é uma ONG, pequena empresa, você tem uma vida comercial individual, né, sou autônomo, eu faço isso separado, eu não coloco aqui cachorro dentro do meu ambiente profissional, né? Eu não coloco gato, minha família, né? Eu não me posiciono como pessoa ali divulgadora do meu produto, né? E sim aquilo que eu divulgo enquanto promoção do meu material, do meu produto em si, ou do meu serviço. Basicamente é saber, né, organizar essa orquestração de conteúdo. Quando a gente fala orquestração de conteúdo, que é até um novo termo usado no mercado também, né? Porque hoje, como tem muita informação no mercado, a todo lado, a todo momento, de cima para baixo, de baixo para cima, de dentro para fora, de fora para dentro, se eu não parar um segundo e organizar minhas ideias, não conseguir organizar esse conteúdo, eu vou produzir uma coisa que vai acabar não atingindo nem propagando a informação, nem se comunicando com aquilo que eu quero. Então, quando a gente fala de Rony, pode falar. Olha, você comentando sobre isso me fez lembrar agora, recentemente, tem uma, é, é, uma pessoa na área política bem importante, misturou o Instagram dela, pessoal e profissional, e ela colocou uma foto dela bebendo junto com as amigas e dançando. E ela é candidata. What was she was candidate for, David? Não sei se era presidente para Norway, e ela perdeu a eleição porque ela misturou e apareceu bebendo com as colegas no Instagram dela, e Exato. dançando, e ela é jovem, 30 e poucos anos, e foi um escândalo. Então, é muito recente. Aí nos Estados Unidos, essa questão das mídias sociais são muito mais pragmáticas, né? Aqui no Brasil, por mais que um deputado, né, uma pessoa da vida política e tudo mais, faça uma M dessa, no final das contas, né? Aqui a população, na verdade, tem uma memória muito curta. Eles acabam esquecendo um pouquinho. Né? Mas realmente é isso. Se você é uma pessoa que tem uma vida pública, e quando se diz pública, que você é um servidor público, você deve, de certa forma, manter ali uma certa relação do seu posicionamento, da sua vida privada isolada. Você não pode misturar as duas coisas. Infelizmente, existe o benefício para quem entra na vida pública, que é a estabilidade, a questão financeira, a gente sabe disso, aqui no Brasil é bem escancarado isso. Então, o mínimo que essa pessoa tem que ser ética com aquilo, né, com relação à propagação da sua imagem. Porque imagina, ele é um servidor público,
Isso acarreta ainda em fatores também. Ele é um servidor público. Basicamente, na teoria, o salário dele é constituído pela arrecadação, né, dos impostos de todos os contribuintes. Se o salário dele é composto por essa arrecadação dos impostos, logo eu pago uma percentual do salário dele. Se ele está numa noitada, divulgando, passeando por aí e tal, quem garante que ele tá, na verdade, ele está usufruindo, de repente, o tempo dele que deveria estar sendo usado para beneficiar a sociedade, propor novas situações, políticas públicas e tudo mais, ele pode estar usando o dinheiro que eu estou extraindo da minha conta, né, dos meus impostos, para se beneficiar por uma coisa que não tem nada a ver. Você está gastando dinheiro público. Esse é o problema de ser uma pessoa que tem uma vida pública. Você deve sim satisfação para o público. Deve sim satisfação para os eleitores. E quando isso é propagado, né, realmente causa uma sensação de revolta e tudo mais. Nos Estados Unidos é muito mais pragmático. Aqui no Brasil a gente sabe que existe, mas mesmo assim as pessoas parecem que quando chega a época da eleição, parece que tampam os olhos, os ouvidos e ficam cegos, mudos e surdos, né? E acabam relevando essa situação. Mas é muito comum aqui também. Quando o país ele é mais pragmático, isso causa um efeito dominó negativo para quem acabou divulgando, né? Não que a pessoa não possa ter uma vida lá dela, também separado do privado e do público. Ela pode ter. O problema é o que é que ela propaga dentro da vida privada dela. Ela não pode simplesmente colocar lá, putz, tá lá num iate, né, tipo, como se mostrando que realmente tem condições de ter um iate, né, exaltando, né? Porque a gente sabe que existem outras pessoas que contribuiu para isso que não é mesmo, tá passando fome, necessidade, né? Isso que realmente causa essa questão de revolta em vários lugares mesmo. Aqui no Brasil eu queria que fosse uma coisa mais pragmática também, mas a gente não tem essa Eu tenho voracidade. uma pergunta sobre a questão do Instagram, porque você disse que é uma das mídias mais usadas no Brasil. E eu acesso muito para acompanhar as coisas do Brasil. Minha pergunta para você é o seguinte, que fica porque a mídia, esse tipo de mídia para a área social, pelo menos eu não tenho muito interesse. Eu olho, não é um tipo de comunicação, pelo menos que eu tenho visto, que tem um apelo para mim. Eu acompanho algumas coisas, mas para a área social, que os projetos, as coisas, eu olho e preciso de muito esforço. Por exemplo, o Caris tem o Instagram. Aí eu visito lá bem rapidinho, mas a comunicação, o jeito, as coisas, na maioria das organizações é muito ruim. Parece que não é para mim, eu não entendo absolutamente nada, mas me parece um tipo de mídia que não é feita para esse tipo de serviço, você entende? Como é que você vê isso? O que é que você propõe para melhorar o... Parar aqui compartilhamento, a gente bate face to face. Fred, meu cachorro não para de latir, tem uns pessoal estourando coisa aqui dentro. Beleza. Ele está querendo dar a opinião dele. Ele dá a opinião sempre, aqui pulando de um lado para o outro. Realmente, o Instagram, assim, ele é um captador, basicamente. Né? Ele não é uma mídia para você ficar navegando, para ficar analisando muito conteúdo. A ideia dele é captar, instigar, né? E através dessa captação você conseguir conectar com outras mídias que a gente tem. Porque, por exemplo, o site é legal, é bom e é importante você ter um site institucional, muito importante, mas ao mesmo tempo ele é muito moroso para que uma pessoa entre no site. Né? A ideia que a gente tinha de entrar no site há 10, 15 anos atrás, para mim era maravilhoso. Você entrava no site, você navegava, você pesquisava sobre isso. Porque entrar no site significa pesquisar. Pesquisar informação, pesquisar conteúdo, pesquisar o que você precisa achar. Né? E isso nesse conceito mais atual, né, desse novo contemporâneo, principalmente dos jovens, o pesquisar é uma palavra que já acarreta por si só morosidade. Eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que entrar, vou ter que acessar, olha o tanto de vou ter que. Né? Enquanto no Instagram, ele está lá de bate-pronto de ver agrado. Né? O que precisa é a gente tentar introduzir pílulas de informação nele durante o período de pesquisa dele. Por isso que existem essas empresas de tecnologia que fazem esses levantamentos de dados, para saber o que cada um procura, o que cada um quer, o que cada um mais acessa. Para poder, não é inconscientemente, né? Estrategicamente, você ficar imputando informações naquele determinado momento. É igual você estar assistindo, por exemplo, um filme no YouTube,
que é uma plataforma free, por enquanto, para alguns, né? Você está assistindo, do nada aparece uma propaganda. Aquela inserção da propaganda não é à toa, não é aleatório, né? É uma pílula ali de informação que está sendo introduzida inconscientemente para que, de algum momento, aquilo dentro do seu subconsciente te dê um start e falar, eu lembrei disso, eu vi em algum lugar e por aí vai. A ideia do Instagram é essa, basicamente. Não é gerar conteúdo, tipo, eu não vou produzir um livro, nem vou gerar conteúdo de um livro dentro do Instagram, mas eu posso propagar a informação de trechos desse livro ou induzir algumas informações desse livro lá dentro. Eu posso introduzir informações sobre meu serviço, prestação de serviço. Né? Eu posso introduzir informações pessoais sobre o que eu estou fazendo. São links, são chamariz, basicamente. Né? Mas, sim, eu acho que ele ainda... Tanto que ele foi até o... Esqueci o nome do dono do Instagram, que é do Facebook, nosso... Mark Zuckerberg. É o próprio. Ele uma entrevista dele, né, nos Estados Unidos, falando que o brasileiro ele gosta de ter uma vida diferente e real dentro do Instagram. Por isso que ele é o país que mais usa o Facebook. As pessoas gostam de se apresentar de forma irreal dentro do Facebook. E às vezes até inconscientemente, porque, sei lá, de repente quer mostrar mesmo que está feliz, né? Mas acaba criando esse aspecto muito estranho, né? Que aí o cara que criou, né? É um estilo, a gente vive de um estilo de vida, né? A Exato. gente gosta de vestir, fazer a unha, arrumar, ficar bonito, para parecer que aquilo é meu normal do dia a dia, na nossa Exato. cultura, né? Às vezes o brasileiro muda para cá e ele nem tem muitas condições financeiras, mas ele compra o melhor carro, ele mora num lugar que ele quer mostrar, a casa é para Exato. mostrar, a roupa é para mostrar. Infelizmente, a gente falar isso dói, porque é a nossa cultura, mas você precisa de ver, é lotado. Então, é uma mentalidade. Se ele compra uma passagem aérea, ele quer ir na primeira classe. Às vezes ele está apertado, às vezes ele dividiu aquilo em 10 vezes, mas quer ir na primeira classe. Que bom Quem que ele tem faz. muito dinheiro e tem tudo, não está nem aí, vai lá atrás, troca o avião muitas vezes. O brasileiro, de jeito nenhum. Aí, quando ele fala, mas trocou de avião, mas por quê? Nossa, mas você não viaja em primeira classe? E você olha assim, é uma mentalidade, né? Exato. E é um Realmente, showing, né? é A um gente estilo de vive isso. vida. Aí você falou a palavra certa. É um estilo de vida que não condiz, às vezes, com o que a pessoa é, o que ela tem, o que ela passa, né? Mas é aquilo que a gente falou, a sabecultura proporciona isso. E o Instagram, na verdade, uma das coisas que eu estou vendo que ele está mudando muito, e é até perigoso, né? Além da questão de ele mostrar um estilo de vida, ele também está começando a interferir no estilo de vida com opiniões, com fragmentos de opiniões, né? Como é uma terra de ninguém, quase se assim dizer, né? Eu posso falar o que quiser lá dentro, né? Se sentir ofendido, alguém pode mandar meu BIOS lá para o pessoal lá, eles bloqueiam e tudo mais, eles vão avaliar se é certo ou não. Mas o problema é que ele também está se tornando, né, um cara que está gerando informações para outras pessoas. Ele está opinando, as pessoas opinam lá dentro sobre vários temas possíveis e imagináveis. A gente não consegue nem relencar aqui tanto tema que é político, social, econômico, filosófico, por aí vai. Então também virou, né, um ambiente de pequenas pílulas, né, de informação que podem mudar as pessoas também. Né? Antigamente você tinha que ler, eu tinha que fazer parte de uma roda de bate-papo para discutir, né? E hoje não, hoje essas pílulas de informação estão muito pragmáticas, né? Isso é perigoso. Perigoso no Olha, sentido... Pode falar. eu entrei nesse site que você publicou e naquela data que você colocou era 15% o uso, né, da mídia Sim, social, da plataforma. Agora o Instagram está com 93 perdão, o WhatsApp está com 93,4% de uso e o Instagram está com praticamente 90% do uso. É o segundo, como você colocou. Depois ainda o Facebook, TikTok, tinha que ter o TikTok, né, meu amigo? Tem um outro chinês também, o coreano, que também está... Kwai, acho que é o Kwai, que é de vídeos pequenos, que também está Esse super não avançado. aparece entre os listados Kwai, agora em janeiro de 2013, 2023. tá vendo, gente? O Léo ele não me deixa mentir sozinho. Mas é importante mesmo esses levantamentos, porque assim, é que a gente não tem... O pessoal está tirando todos esses cursos, essas disciplinas teóricas das grades, né? E aí está virando um caos, né? Que são momentos de reflexão, né? A gente não tem mais disciplina de sociologia, filosofia
na graduação da molecada do colégio e tudo mais. Então, isso é importante você colocar em sala de aula realmente para instigar e provocar os alunos. Falar, olha a quantidade de percentual que essa ferramenta está acionando a galera. Quanto tempo se dispõe? Para as empresas, eu tenho uma pesquisa que foi quando eu participei de um evento lá na Gazeta, que eles fizeram um cálculo para as empresas de quanto tempo os funcionários ou colaboradores disponiam do tempo de trabalho usando um WhatsApp. Era absurdo, tipo 3, 4 horas, né, durante o horário comercial de trabalho, o cara acessava lá dentro. Né? E aí as empresas começam a ter que reformular qual é o novo meio e processo de trabalho, porque, bom, se o cara usa o WhatsApp, eu vou ter que dar um jeito de introduzir o trabalho dele no WhatsApp, fazer um grupo profissional dentro do WhatsApp, e aí começa a vir leis trabalhistas que não permite isso, né? Porque você não pode usar uma ferramenta social, né, colaborativa para poder fazer com que os funcionários trabalhem a partir dela. Então, começa a gerar novos, né, assuntos, novas demandas também. Olha aí, pode falar aí. Rony, desculpa primeiro não ter estendido o tapete vermelho para você. Imagina. Né? Mas só é você falar para o pessoal que eu deixei um sorriso bonito, que está tudo perdoado. Graças a Deus, eu tenho um sorriso bonito. Aqui, ó, o Gibson fez uma colocação aqui no chat. Ele fala assim, às vezes se assemelha ao álcool, suprime o superego e libera o ID. E outra coisa, Rony, que eu queria discutir contigo é o seguinte: como eu faço, por exemplo, para prender a atenção do meu público que é bombardeado por coisa quando estou dando uma palestra, quando o Léo está pregando no culto, quando a dona está dando uma palestra? Como a gente trazer esse cara para dentro de um mundo não digital? Exato. Bom, eu sou da época antiga, né? Meu discurso inicial sempre em sala de aula putz, eu sou chato. Eu peço para a galera desligar o celular, ou deixar né, ou deixar desconectado. E aí, fora essa questão operacional aí, né, que eu acho que não deveria pedir, né? Isso deveria partir da educação das pessoas. Né? Quando você entra numa sala de aula, numa reunião, numa apresentação, né? Eu acho que é o básico, e isso é um problema da comunicação também, né? O básico é a pessoa se colocar no lugar de quem está lá na frente, apresentando ou falando alguma coisa, né? E é legal, porque em sala de aula eu faço isso, eu faço o aluno, às vezes, ir lá na frente, apresentar algum tema, alguma coisa, e aí você vê que não sai nada, eu falo, tá vendo? É difícil. É difícil, né? E eu vou lá com o celular, fico brincando. Mas eu acho que hoje em dia, sem essa questão burocrática e brincadeira, claro, né, a parte, os temas, né? Eu acho que os temas têm que ser trabalhados, a gente não tem como fugir. Os temas têm que ser contemporâneos, tem que ser aquilo que os alunos, né, querem ouvir, que fazem parte do cotidiano dele. A gente mais experiente, mais velho, a gente tem a biblioteca aqui atrás, então tem bastante livro. Então, os meus teóricos, na verdade, eram baseados em livros. Então, o que eu tenho de informação, basicamente, é livro. Agora eu uso a internet porque aproveito também, né? Mas, conceitualmente, são livros, né? Então, esses alunos estão mais propícios, né? Ou propensos a ir numa biblioteca, adquirir livros, né? Ou ler. E quando vai, esses livros não são mais atrativos. As informações não são mais legais, né? É muita teoria do passado, que, é claro, a gente precisa ter e saber converter, né? Que a gente chama de convergência, convergir para esses novos alunos, para essas novas pessoas, para essa nova comunicação, porque senão se torna maçante, aí não tem Cristo no mundo que desça e faça esse aluno prestar atenção. Então, acho que a forma de comunicar, o linguajar, a comunicação, foge um pouquinho do que a gente tem lá do passado, e a gente realmente tem que mudar o jeito de se expressar. A gente tem que entender quem são esses alunos, como eles chegaram até ali, entender, às vezes, que o aluno ele tem uma vida familiar muito conturbada, né? Passa por algumas dificuldades, pega 4, 5 conduções até chegar na sala de aula, e, às vezes, você, sabendo um pouquinho disso, você consegue passar de forma diferente, dar um respiro para ele. Eu dou aula no Senac, mas tinha até comentado com o Alê. O Senac é uma instituição maravilhosa porque, assim,
ele não, 80% das vagas que tem nos cursos do Senac são vagas para bolsistas. 80%. E os alunos que chegam lá são alunos realmente que precisam, os alunos de classe C para baixo, necessidades assim, que não tiveram oportunidades, né, que realmente vem numa situação difícil, que às vezes quer mudar o seu futuro, né, a sua trilha ali daí para frente, e às vezes não tem oportunidade. E realmente essas instituições permitem isso, é muito importante. O governo fornece o básico, dá algumas, fornece bolsa, dá também, mas às vezes isso é muito difícil para o aluno, né, de baixa renda, de pouca informação, né, chegar até essas bolsas. É difícil, né? Mas isso é importante de realmente entender como esses alunos eles chegam, entender como eles estão ali, até mesmo fisicamente e psicologicamente, às vezes não tem jeito, né? São pessoas, são seres humanos, e a gente tem que respirar e tentar trabalhar uma linguagem diferente para essas pessoas agora. Fala, Léo. Vai, Léo. É um termo que eu ouvi em uma determinada ocasião, não sei se você já ouviu, Rony, nesse contexto acadêmico, que as nossas palestras, inclusive a minha área, né, as nossas pregações, as nossas aulas, mais cedo ou mais tarde, elas vão precisar se adaptar ao estilo TEDx de ser. Sim. Né? Aquele negócio de 15 minutos com uma gama de conteúdo gigantesca, uma criatividade visual fora do comum, porque senão você não vai comunicar com mais ninguém. Passa por isso aí, essa mudança na comunicação e companhia limitada? Total, né? Inclusive eu tenho um amigo que ele, eu não lembro qual que é a religião que ele segue lá, tem tantas vertentes aí, mas o que ele segue lá, eles já estão nessa linha já de tanto para produção de conteúdo, né, de produção didática mesmo para os seus alunos e tudo mais, né, enquanto livro digital, possibilitando o acesso dos alunos, não só mais tendo, né, infelizmente, a Bíblia física e por assim vai, né, mas já tem o seu conteúdo ali, né, histórico sobre religião já digitalizado. E até a forma de preparação desse conteúdo também de uma forma diferenciada, né? Essa cybercultura que a gente está falando aqui, né, desse mundo digital online, proporciona que, né, pessoas que fazem parte do ciclo ali, né, religioso dele, dos Estados Unidos, possam contribuir aqui no Brasil. Pessoas que estão na Espanha possam contribuir com um conteúdo aqui no Brasil. Brasileiros possam contribuir com outros países também. Então, na verdade, já está e já é uma grande verdade. Até mesmo na produção de conteúdo mesmo, né? As palestras, assim, didáticas, falando sobre religião também, eu assisti uma vez também, por curiosidade, para entender um pouquinho também, eram muito interessantes, né? Mas a linguagem é outra. Não é mais aquela linguagem mais tradicional, né? Existe realmente, quando você fala de um... Eu não sou leitor nem assíduo do conteúdo da Bíblia, mas, por exemplo, quando fala alguns trechos, né, e tudo mais, nessa apresentação dessa instituição aí, eles fizeram até ilustração, então eles só não falavam, eles ilustravam, então tinha um desenho atrás simulando toda a parte teórica e fonética, né? Então isso era legal, né? Então é uma nova realidade e eu acho que tem que realmente aproveitar isso, né? Se você tem essa tecnologia que proporciona isso, é trabalhar com ela, porque senão é aquilo que você falou, a gente vai ficar correndo atrás do próprio rabo e não vai chegar no lugar, não chega nunca, porque a tecnologia ela vai. Se a gente cria uma linguagem diferente, vai ficar mais fácil para eles. Fala, dona Fernandes. Não, só comentar que, falando de ambiente religioso, nós frequentamos a igreja presbiteriana aqui, a IPCUSA, e eles têm uma interação com o público. Então, tem a hora de você tirar a foto para colocar no... Eu não comunicar, bate a foto, manda agora. Tem também a hora que ele está pregando e aí divide ali em 3 pontos, por exemplo. Aí tem a hora que sai a pergunta no telão para você responder. Por exemplo, ele comentou qualquer coisa e aí ele pergunta, é isso, isso ou isso? Aí você responde o que você entendeu. Dona, é feito fosse um quiz durante o culto? Isso, como se fosse um quiz, interativo. Outra coisa... Top, vamos começar.
Outra coisa é assim também, o louvor interativo. A igreja central tem uma banda que toca e canta maravilhosamente bem. As outras igrejas têm bandas menores. Aí o que que eles fazem? No final do culto, tudo se junta a uma banda só. Então a banda central toca com todas as bandas e a gente, onde tiver, participa do louvor à distância, né? Então, quem está vendo participa visualmente lá com a central, e quem está nas igrejas que são, como é que a gente chama? Filiais, né? Não é filial, a gente fala. Pontos de pregação ou congregações, eles Congregações, participam. isso. Aí tem o pastor estrela, que ele fecha, que ele faz o encerramento, a reflexão da semana e ora na central. E todo mundo recebe ao mesmo tempo essa comunicação. É bem E tem que ser, interessante. né? Quando você falou, tira foto e tudo mais, não adianta que a gente querer dar murro na ponta de faca. Porque a gente falou, de repente, se faz as mídias voltadas, né, para o grupo religioso e tudo mais, que seja voltado para ele, seja só informação sobre isso. Aí você consegue separar o pessoal do profissional. E aí você vai ajudar, além de criar conteúdo para esse ambiente digital, não importa se é Instagram, Facebook, não interessa as mídias. Mas quando você cria essas informações, você está alimentando mais e isso fica mais fácil de ser pragmático também. Esse lugar que eu estou falando aí, acho que é a igreja também, quando eles produzem um livro, né, para os seus, né, todo mundo está fazendo parte lá da congregação e tudo mais, esse livro ele já sai impresso e automaticamente ele já sai digital. O mesmo livro. E esse livro digital, quem faz parte lá e tem acesso, ajuda também a propagar esse livro. Então, antigamente, você tinha que realmente marcar o culto na hora, tal, congregar tudo mais, tal dia, tal hora. Hoje não. Se você está lá e eu estou em outro lugar, mas eu faço parte ali da comunidade, você pode mandar para mim. Eu achei super interessante, eu posso mandar para meu filho. Meu filho achou legal uma passagem, copia um pedaço e manda. Então, é uma forma de propagação de comunicação que a gente não dá conta. Mas se a gente trabalhar da forma correta, né, e mais direcionada, tem um positivo muito grande, mas muito grande mesmo. Como a gente falou, né, dentro desse mundo digital, a gente tem o lado pró e o contra. Atualmente a gente está muito no contra, né? É muito ruim mesmo. Né? É uma forma muito ruim de se usar, é uma forma muito maléfica, né? Então isso é ruim. Mas se a gente souber filtrar as coisas, a gente pode ter grandes frutos aí com essa comunicação digital. Rony, eu só queria fazer mais duas observações, né? Não só nem perguntas, né? Primeiro é que a gente está pensando em comunicação lá no Instituto, a gente está pensando como o pessoal gosta de Instagram, a gente está criando uma parede instagramável. O que significa isso? O cara, toda vez que for no Instituto a ser atendido, um voluntário ele bate uma foto daquela parede para ele poder postar que está lá. Né? E isso ele consegue promover o Instituto também como um local de ação. Uma outra coisa, e aí já é uma observação minha, hoje, com tantos locais de comunicação, a gente tem muita informação e pouca retenção. A verdade é essa. A gente vê pessoas vazias com muita informação. Né? Feito um pai que foi falar para mim assim, olha, meu filho entende tudo de computador. Então, manda ele fazer uma planilha do Excel para mim. Sabe? E se você for avaliar o Excel, é o básico, né? É o Office. Então, quer dizer, as pessoas hoje acham que sabem as coisas. Na verdade, a maioria são pessoas vazias e o conteúdo é mínimo, né? E a gente fica assustado, porque quem tem um conteúdo mínimo é que está fazendo a cabeça de quem está aí. Isso é horrível, porque você vê uma pessoa vazia e tem milhões de seguidores. Por exemplo, isso é um perigo. Né? Isso, na verdade, é um perigo ali, né? Ela gravou uma aula falando que não deveria escovar os dentes quando acorda. Eu tive vontade de mandar um míssil Exocet direto na casa dela, explodir a casa dela. Por quê? Mas isso que a gente fala, né? Que a ignorância no sentido da etimologia da palavra, né? A ignorância da falta de informação
não ser ignorante de ser bravo, alguma coisa assim, mas ignorante é falta de ter informação, né? Isso é um perigo para a sociedade. Não é à toa que Hitler foi lá e fez a cabeça de todo mundo, né, com os movimentos malucos dele lá, porque né, a leva, tudo sem informação, sem nada, foi. E hoje a gente tem muitos Hitlers aí dentro da internet com pensamentos, né, com ideologias diferentes, com coisas ruins para ser propagado. Né? Então, realmente, essa questão ela tem que ser bem trabalhada. Não sei se eu vou conseguir viver para ver isso sendo resolvido. Né? O que basta para a gente é poder orientar da melhor forma possível, né? Mas que tem. Né? A forma de você propagar, igual você falou que você está usando lá um painel instagramável, é legal também. Tem várias formas de fazer coisas para poder ser instagramável também. E é aquela coisa, realmente, aquilo que a gente está falando, o Instagram não é para reter a informação. Né? Ele é um cara para você passar e deixar aquela informação para ficar no seu subconsciente. Em algum momento você vai lembrar daquilo. Né? Para reter a informação, a gente tem que trabalhar outras estratégias de comunicação. De repente, né, social media, alguma coisa mais pragmática, as ações. Né? Querendo ou não, você tem o Twitter. O Twitter, sim, seria um gerador de conteúdo, basicamente. Mas aí demanda muito tempo, é trabalhoso, não é? Existe, por isso que tem o social media, né? O cara que trabalha só com isso, para produzir conteúdos, para poder ficar instigando essa nova galera, porque senão eu não consigo, por exemplo. Se eu não tiver um social media na minha empresa, eu fico louco, né? Porque eu não consigo ficar criando post, mandando, colocando cronograma de veiculação. Não dá para fazer isso. Então, são coisas que realmente tem que se trabalhar a estratégia de como vai produzir isso, né? Como vai veicular isso.